Essa semana eu estava lendo uma matéria não, um post de um irmão em Cristo. E tinha a ver com o momento do Brasil. E obviamente, como acontece sempre, os evangélicos estavam discutindo e debatendo e se matando. Porque na verdade eles defendem um lado político muito mais do que defendem o próprio Jesus. Eles ficam defendendo se é Herodes ou Pilatos, ou se é a aristocracia judaica ou os fariseus. Eles estão disputando entre lados de opressores dessa terra. Mas a verdade é que eu vi todo mundo citando versículos. Todo mundo jogava na cara um do outro e puxava um versículo isolado, fora de contexto, fora da história, para tentar jogar na cara e usar a palavra de Deus como se encaixasse no seu discurso. Porque a Bíblia tem tantos textos e tantas palavras e tantas frases em histórias diferentes. Satanás é comparado a um cão, mas a mulher abençoada que disse que comeria das migalhas debaixo da mesa, também é comparado a um cão. Então o cão pode ser, você tem que interpretar, cada texto é um texto. Interessante isso. Você pode olhar, por exemplo, para o rei de Tiro e a cidade de Tiro, que oprimiu Israel, e ele ser comparado a Satanás em Ezequiel. Como se a queda de Satanás fosse comparada à queda do rei de Tiro. Mas lá na época de Salomão, foi o rei de Tiro que mandou madeira para construir o templo. Cedro e madeira que veio da cidade de Tiro. É legal isso. Tem um texto em que o rei de Tiro é uma bênção. E tem um texto em que o rei de Tiro é comparado a Satanás. Aliás, o apóstolo Pedro, que escreveu as epístolas e que é um homem de Deus e que nós aprendemos tanto com ele, tem um dia que Jesus diz para ele: arreda para trás de mim, Satanás. A Bíblia requer uma interpretação, ela requer um estudo aprofundado. Os conceitos que estão ali têm a ver com o momento histórico, têm a ver com a linguística, têm a ver com a tradução, têm a ver com o grego, têm a ver com o hebraico, têm a ver com o momento em que foi escrito, têm a ver com quem escreveu, qual o momento da história de Israel, qual era o exemplo, qual era a parábola, qual era a lição, quem escreveu, para quem escreveu, qual o motivo que foi escrito. A Bíblia é um livro para se ler com calma. Mas nós pegamos palavras soltas a qualquer momento, embolamos com a nossa vontade, com o nosso pecado para nos agradar e jogamos na frente dos outros para fazer daquilo uma tirania religiosa. E aí quando a gente fala da palavra de Deus e da Bíblia, escandaliza as pessoas, porque a Bíblia estraga a nossa religião. Todas as vezes que a palavra de Deus te agredir e te machucar, louve a Deus. Como disse Agostinho: feriste-me com a tua palavra e por isso eu te amei. Porque enquanto eu leio a Bíblia, diz Vieira Machado, ela está lendo a mim mesmo. E ela está se enraizando no meu pecado e na minha maldade. Ela é uma espada de dois gumes que vai rasgando a minha vida e trazendo a minha verdade para fora. É o espelho que eu preciso encarar para ser transformado, porque minha transformação é o fruto. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A quem talvez, no momento mais triste talvez da história da saúde pública do Brasil, no momento de maior tristeza e de pessoas que choram, famílias inteiras praticamente dizimadas por um vírus, e vemos homens da nação em disputa na mídia, na política e na economia, ao invés de vermos cristãos dando frutos de amor e de justiça, nós vemos cristãos entrando na mesma guerra pelo poder político, econômico ou as influências dos seus lobbies religiosos. Estão enganando a quem? Se nós não praticarmos o que está escrito, nós não seremos conhecidos pelo amor, como Jesus disse que seríamos conhecidos como discípulos. Por isso eu volto para o Evangelho. Aliás, constantemente eu sou acusado de ser esquerdista, marxista, porque a gente fala de amor ou de igualdade.
Como se o evangelho tivesse vindo, aparecido no século XVI, por exemplo. As ideologias de esquerda e direita é que vieram depois de 1600 e tralalá. Jesus fala de amor desde sempre. Não se venda a esses discursos. Volte para o evangelho. Evangélicos, voltem para o evangelho. Evangélicos, voltem para o evangelho.